E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Matias e esse é o canal Roda a História, que é um projeto que fez uma pesquisa histórica e vai apresentar em 10 episódios a história de Roraima, desde a descoberta do Rio Branco pelos portugueses até a fundação de Boa Vista e o desenvolvimento da nossa cidade. Então, se você é um curioso de história, gosta de estudar história, curte o canal, acompanha e comenta. E não perca os próximos episódios. Vamos nessa aventura! Então chegamos ao episódio 3, que trata da construção do Forte São Joaquim. Então, a decisão de construção do Forte São Joaquim foi a iniciativa mais ousada à época de se estabelecer no território desse Vale do Rio Branco, né, que se chamaria Roraima aí no futuro. É, é importante relembrar que o assédio de outras nações europeias era fortíssimo, né? E nós temos aí relatos, claro, já tinham sido abatidos ali os espanhóis que vinham do rio Uraricuera, também os assédios ali dos holandeses, né? E depois interesses ingleses também. Eu vou ler aqui, vamos ler uma carta, né? Uma cartinha. Olha só, para vocês terem noção de como que os holandeses estavam tocando terror nessa região, na verdade. Olha só. Isso aqui é uma carta que era para o capitão-general do estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, né? O Grão-Pará e Maranhão era praticamente a região que ocupava, que administrava toda a Amazônia brasileira. Faço saber a vós que pelo rio Essequibo tem passado alguns holandeses das terras de Suriname ao Rio Branco, que pertence aos meus domínios, e cometido naquelas partes alguns distúrbios. Fui servido ordenar que sem dilatação alguma se edifique uma fortaleza nas margens do dito Rio Branco, na passagem que considereis ser mais própria, ouvidos primeiros engenheiros que nomeares para este exame, e que esta fortaleza esteja sempre guarnecida com uma companhia do regimento Macapá, a qual se mude anualmente. Então, uma carta da Provisão Régia de 14 de novembro de 1752. Então, nessa época, o assédio holandês era intenso. Eles vinham para aprisionar também indígenas, mas eles eram muito comerciantes. Eles faziam um escambo com os indígenas, né? Pegavam produtos, recebiam produtos em troca de machados, objetos, facas, facões, espelhos, toda a variedade de objetos que eles trocavam com os indígenas, eram grandes comerciantes, né? E quando os portugueses encontravam esses indígenas, já estavam bem armados, inclusive com relatos de espingardas, armas, balas. Então tinha relatos de paravianas, né, que eram os índios da região, muito bem armados já pelos holandeses. Então os holandeses eram uma grande preocupação ali por volta dos anos 1750, né, que já havia tido uma ordem de construção desse forte em 1752, né, e já pedia-se que máxima urgência para a construção desse forte. Mas as coisas no Brasil na época e ainda não acontece assim tão facilmente, a burocracia estatal não é tão eficiente como se imagina. Então, só em 1775 é que veio de fato a iniciar a construção do Forte São Joaquim do Rio Branco. E aí já é uma carta aí para o capitão Philip Storm, o alemão, né? Logo sem demora empregará VM o maior desvelo em construir uma fortificação proporcionada, que presidiada de uma competente guarnição, passa não só a conter-nos em segurança contra quaisquer desígnios e insultos dos referidos espanhóis, holandeses, mas até de princípio também a amizade e a aliança de todas as nações de índios que habitam as margens e centros daquele rio.
Então uma carta aí para o capitão Philip Sturm, já com uma ordem direta de construção imediata deste forte tão importante, que é o Forte São Joaquim do Rio Branco. Essa carta que dá a ordem e dá os recursos, né, fornece os recursos para que o capitão Philip Sturm construa esse Forte São Joaquim. E aí a localização do forte, né, para ficar bem claro, ele escolhe o lugar mais estratégico possível, porque do rio Arariquera, que recebia os assédios espanhóis, e o rio Tacutu, de onde desciam os holandeses aí, com muitas ações nesse território, né, vindos lá do Suriname e da Guiana, e também a possibilidade dos ingleses também de descerem nessa região. Ele escolhe essa posição, que é uma posição que dá total visão do rio Arariquera e, né, do lado do Tacutu, formando aqui o Rio Branco, nosso tão importante Rio Branco. Então, a partir de 1775, inicia-se a construção do Forte São Joaquim, né, aqui com a planta do forte. Essa aqui já é uma foto de por volta de 1900. Esse forte é uma foto, a única foto que tem de fato do Forte São Joaquim em um estado ainda em pé. Aqui ele já estava desativado. E essa aqui é uma maquete, uma reconstrução, né? Uma maquete que está hoje localizada no 6º BEC, no batalhão de engenharia aqui em Boa Vista, que foi feito em parceria com o IFAM. Eu até participei desse processo de construção dessa maquete. E assim, o forte ele é concluído, inicia-se em 1775, é concluído em 1778, foi construído às pressas, né? Com uma dificuldade muito grande de recursos, né? Utilizando aí mão de obra indígena, basicamente, e recursos que possuíam. E logo depois é relatado os problemas do Forte São Joaquim, né? O Forte São Joaquim ele não foi um forte poderoso e tão importante na questão de poder bélico, né? Então nós temos outros fortes da Amazônia que foram mais com maior porte, como a Fortaleza de Macapá, né, como a Fortaleza do Príncipe da Abelha em Rondônia, de Belém. Essa foi o poder bélico insuficiente, tinha pequenas dimensões, né, apresentava defeitos em sua construção, e isso aí tudo foi relatado na época aí pela Capitania do Rio Negro. Tem registros sobre essa fragilidade do Forte São Joaquim. Mas ele teve uma importante atuação mais no plano ideológico, né? Como um agente administrativo. De fato, ele não repeliu, não bombardeou fortemente inimigos, mas ele teve uma importância estratégica de posicionamento e baseamento da aventura portuguesa aí nessa região. A fragilidade foi oficializada aí pela província do Amazonas em 1852, mas sempre reconhecendo sua importância estratégica. O forte ficou ativo por cerca de 125 anos, né? Teve 8 comandantes ao todo, os quais foram o capitão Philip Sturm, construtor do forte, em 1775, capitão Nicolau de Sá Sarmento, capitão Inácio Lopes de Magalhães, capitão Ambrósio Alves, capitão José de Barros Leal, Major Coelho, capitão Bento Brasil e, por fim, o cabo Pedro Rodrigues Pereira. Todos esses nomes são nomes de importância histórica para o estado de Roraima, né? Hoje registram aí nomes de ruas, nome de monumentos, e também são nomes de famílias que passaram a ser a elite local nessa região. E até hoje são famílias que estão aí estabelecidas aí, marcaram a história de Roraima.